E aí galera, Benimaru na voz, obrigado pelo grande apoio que vocês nos deram nos últimos vídeos, e também muito obrigado mesmo por nos ajudar a bater 5.000 inscritos antes de dezembro. Rapaziada, hoje eu e o Devin estamos trazendo o resumo do garoto fraco que foi escolhido pela espada lendária, e se tornou o mais forte do mundo. O card da playlist desse anime vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço a parte 2 desse anime. O anime se inicia explicando que existe uma lenda que diz que nos tempos antigos o deus demoníaco quase destruiu o mundo, mas naquela época de crise os heróis fizeram a formação primordial que era guardada por duas bestas divinas para selar os demônios do outro mundo, e assim nasceram os 3 mundos, mas o deus demoníaco não desistiu. Ao invés disso, ele formulou um plano para se vingar. Assim, com a derrota do mal supremo, o herói se tornou o salvador do mundo. Galera, como deu para perceber, o Prota é um artista de mangás e essa lenda era uma história do mangá que ele estava desenhando. Depois, em uma noite de ventania, mostra uma grande explosão de luz saindo de uma área que estava tendo uma escavação. E dessa explosão saiu 3 esferas de luzes de cores diferentes. E a esfera dourada voou para dentro do quarto do Prota. Enquanto ele desenhava seu mangá, a esfera misteriosa ficou analisando ele. Assim, depois de terminar seu primeiro quadrinho, do nada as páginas do mangá começaram a brilhar e voar por todo o seu quarto. E enquanto ficava sem entender o que estava acontecendo, a esfera de luz empurrou ele para dentro do portal. Assim, depois de passar pela passagem dourada, ele foi transferido para um outro mundo bem bizarro. Mas mesmo esse mundo tendo um clima tenso, ele não ligou para isso e agiu como qualquer amante de Isekai, ficando extremamente feliz por realizar o seu sonho de ir para o Isekai. Mas acabando com sua alegria, um monstro apareceu e mandou o Prota voando para longe. E enquanto pensava que ia morrer, um cara misterioso apareceu e salvou sua pele usando uma lança de relâmpago. E vendo os dois em uma batalha frenética, o Prota começou a procurar o guia para iniciantes, já que isso era o básico de se fazer em um jogo. E é claro, o Prota estava usando isso como desculpa para fugir. Mas aí do nada a esfera dourada voou para sua mão e se transformou em uma espada de luz, similar do Kuwabara Yu Yu Hakusho. Assim, quando a luz desapareceu, uma espada lendária apareceu e começou a absorver a energia a seu redor. E ficando com raiva por ter sua energia sugada, o monstro mudou seu alvo e atacou o Prota. Mas usando suas belas técnicas de covarde, o Prota conseguiu desviar dos ataques e devido sua grande sorte, ele de alguma forma ele conseguiu derrotar o demônio. Depois, ao abrir os olhos, ele percebeu que estava de volta na Terra, e por algum motivo desconhecido ele estava dormindo no chão da rua. E enquanto pensava que aquilo tudo era um sonho, um cachorro parecido com o da Anya apareceu na sua frente. E em cima dele estava um bichinho dourado que parecia um Pokémon. Rapaziada, como vocês devem ter percebido, esse Pokémon era a esfera de luz dourada. E como o Prota é um grande otaku, ele ficou feliz por aquilo não ter sido um sonho, e começou a fantasiar várias coisas. E é claro, quando o otaku começa a fazer suas otaquices, as pessoas pensam que ele tem problema. E com o Prota não foi diferente. Depois, ao voltar para casa, o Prota começou a tratar o Pokémon como se fosse um animal de estimação. Por causa disso, o monstrinho ficou irritado e disse que seu nome é Gili, a besta que protege a formação de selamento, e não um animal de estimação. É claro, não tinha como acreditar que uma coisinha fofa dessa era uma besta lendária. Por causa disso, o Prota não levou o animalzinho a sério. E percebendo isso, o Pokémon disse que as bestas divinas não têm aparência monstruosa. Que tem esse tipo de aparência são os demônios do vento do deus demoníaco, que foram selados no outro mundo pela formação primordial. E mesmo tendo essa aparência fofa, ele tem mais de 3 milhões de anos. E vendo o olhar desconfiado do Prota, o Pokémon ficou ainda mais irritado. E disse que se não fosse por ele ao dar a espada lendária, o Prota estaria morto. Ao ouvir a sinceridade da besta lendária, o Prota percebeu que ele não estava mentindo. Ao mesmo tempo, o monstrinho explicou que com o passar do tempo, o selo foi enfraquecendo, e com isso, vários demônios atravessaram a fenda para os 3 mundos com o objetivo de destruí-los. E por ter sido escolhido pela espada lendária, ele agora tem o poder para salvar o mundo. E consegue ver monstros demoníacos que as pessoas normais não conseguem ver. Então entrar na fenda e derrotar os monstros é a responsabilidade do Prota agora. Ao ouvir isso, ele ficou muito feliz por estar realizando seu sonho de se tornar o personagem principal do mundo. Depois, enquanto ele perguntava para a besta demoníaca o que ele deve fazer para consertar o selo, o proprietário ligou para ele e começou a cobrar o aluguel da casa. E como ele não tinha dinheiro, ele teve que ir trabalhar para arrumar uma grana. Mas antes de ir, o Pokémon transferiu uns dados para o cérebro dele. E nesses dados tinham várias regras que o Prota não poderia quebrar. A primeira era viver em harmonia com as pessoas comuns. A segunda, não prejudique os humanos normais. Terceiro, era para ele não revelar sua identidade para as pessoas comuns.
Assim corta para outra cena e mostra um riquinho conversando com uma garota sobre os primeiros demônios do vento que ela caçou na noite anterior. Ao mesmo tempo ele ouviu um noticiário dizendo que na noite anterior teve uma grande explosão no sítio da antiga universidade, onde estava tendo uma escavação, e um certo especialista disse que bem embaixo da universidade existe uma lendária cidade antiga que afundou 500 anos atrás. Enquanto ouvia esse noticiário, a garota mandou uma mensagem dizendo que na noite anterior alguém conseguiu caçar um demônio de cabeça de bode de 3 estrelas. E como o riquinho não reconheceu o nome desse jogador, a única conclusão que ele chegou era que um novato de alguma maneira conseguiu fazer tal feito. Ao mesmo tempo, a cena volta para o protagonista e mostra ele andando de motocicleta com seu Pokémon. É claro, o monstrinho ficou feliz em experimentar um mundo de 500 anos no futuro. Mas estragando sua felicidade, o Prota disse que se na lenda existia 2 ou mais bestas divinas que protegiam o selo, isso quer dizer que o Douradinho não era o único que estava na China. Enquanto pensava nisso, ele viu outro Pokémon. E o monstrinho disse que o nome daquele era Pau-Pau, o animal mais burro dos 3 mundos. Enquanto fazia raiva no monstrinho, foi revelado a aparência do cara que parecia ter feito um contrato com o Pau-Pau. Ao mesmo tempo, várias pessoas ficaram curiosas para descobrir qual era a identidade do cara que derrotou o demônio bode, e cada uma dessas pessoas tinha sua própria fantasia de quem era esse cara, e uma dessas pessoas era essa garota. Enquanto fantasiava o escolhido como um cavaleiro, ela sem querer escorregou na poça de água, mas antes de cair o Prota segurou ela, e nisso ela acabou se apaixonando. Mas aí do nada ele largou ela e saiu correndo para salvar 3 pokémons tartaruga. Mas para sua surpresa, os pokémons conseguiam ficar invisível, e nisso a paixão da garota acabou em 5 segundos. E essa cena dele agindo como idiota se espalhou pela comunidade de escolhidos, e também para as pessoas comuns. E é claro, para os humanos normais ele parecia um otaku esquizofrênico. Por causa disso, os escolhidos receberam uma missão para capturar o Prota, já que ele estava quebrando as regras. E nisso, os escolhidos perceberam que esse cara idiota era na verdade o especialista que derrotou o demônio cabeça de bode. Corta para outra cena e mostra o Prota no outro mundo sendo julgado por ter violado várias regras. E é claro, o Prota não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E por causa disso, e também por ser a primeira ofensa dele, ele só recebeu uma multa de advertência. E antes de mandar o Prota embora, os juízes leram o formulário do Prota e ficaram surpresos ao descobrir que o Pokémon do Prota era a besta divina protetora da formação de selamento. Rapaziada, se vocês quiserem ver a continuação da aventura do garoto fraco que foi escolhido pela espada lendária e se tornou o mais forte do mundo, deixa o like e inscreva-se no canal para nos ajudar a pegar 7 mil inscritos até o fim do ano. Eu sei que com a ajuda de vocês nós conseguimos bater essa meta. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui. Falou!